Sentiu alguma coisa, Martins? Deu problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu tutor. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast dos dois. Na largada a gente já pede. Sim, te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações, espalha pra geral o programa de todas as semanas com um convidado, né, Cristiano? E sempre um convidado especial. Contando histórias e mais histórias que já passamos aí de vários episódios. Só conta história quem tem história pra contar. Exatamente. E hoje o nosso convidado é Rogério Amaral, cara. Que prazer, Rogério Amaral. Muito obrigado por aceitar o convite. Olha, Cristiano, Jason, eu quero dizer para vocês que a satisfação, o prazer imenso são meus, né? Eu tenho uma admiração muito grande por vocês, Obrigado. Pelo trabalho que vocês Realmente. realizam, tá? E tenho, na medida do possível, acompanho. Vi um que vocês fizeram com o médico Márcio Bolzoni. Ele foi... Que inclusive o Cristiano lembrou uma passagem que faz parte da minha vida também. Também. Muito legal. E cumprimentos para vocês aí pela iniciativa e sucesso cada vez mais. Obrigado. Rogério. Obrigado. A passagem que ele fala é Qual foi a aquela do passagem? futebol lá na Vila Nova. Que o Dr. Márcio Bolzoni jogava. Isso, Rogério Amaral goleiro, Rogério Amaral era goleiro. Bolzoni zagueiro, mas batia até na sombra o Bolzoni. Operava no campo. E lá, eu não sei nem de quem era aquele clube, eu sei que tu me convidou para jogar quando a gente estava na Pampa. Lá. Aquilo ali era um sítio, tá, que ficava no Campo Novo, passando a Vila Nova, Campo Novo. no bairro do Campo Novo, que era uma parte da clínica, do posto avançado da clínica que era de propriedade do Dr. Renan Marcial de Oliveira Júnior e do Dr. Boris, se não me falha a memória. Então ele separou aquela parte onde nós, nos sábados, tínhamos o nosso lazer, o nosso futebol, o nosso churrasco, e nos reuníamos ali. Tá? E até era uma coisa muito interessante, porque era uma clínica para tratamento de drogaditos e tal. E esse era, vamos dizer, um sítio, um posto mais avançado que eles tinham da clínica, eles tinham também no centro da cidade aqui. E tinha uma funcionária da clínica que dizia assim, é muito interessante, durante a semana aqui é tudo calmo. Quando chegam os doutores no sábado... Enlouquece. Rapaz, pior que é verdade, os caras enlouqueciam jogando bola. Agora, a importância lá... não era só pelo nosso lazer. A importância para o futebol da famosa Vila Nova é que ali se criou aquele núcleo diretivo do Internacional que foi liderado pelo Fernando Carvalho. Exatamente. Foi ali que cresceu, que se criou. O Vitório Pífero também participava e outros ex-dirigentes do Internacional. Eu lembro do Zé Vidal ali. Vidal, depois o próprio Pedro Afatato teve presente. O doutor Renan. O Renan Marcial de Oliveira Júnior, que foi inclusive diretor médico do Internacional. Então, a Vila, ela se tornou, vamos dizer, mais famosa e importante nesse contexto, justamente por ter sido o embrião daquele grupo diretivo que comandou o Internacional. E hoje eu moro na Vila Nova, olha aí. Mas agora descobrimos, é Campo Novo ali, né, teu bairro? Mas já ficou como a Vila Famosa, né? A vila mais famosa de Porto Alegre é a Vila Nova. Rogério Amaral, que eu costumo brincar com ele. Eu queria saber onde é o formol que ele entra, que é o mesmo, cara. Quantos anos, Rogério? Mesmo. Tá com quantos anos, Rogério? Eu digo sempre assim, quando me faz essa pergunta, que eu tenho mais do que eu devia, mas menos do que eu posso ainda. Vai longe. Não, e o detalhe é o seguinte: quanto mais passa, tá mais novo. Pois é. Aí também tem circunstâncias da vida que te obrigam a isso. Tá? Por exemplo, casamentos. Isso é uma situação que te obriga. Mas já foram quantos? Tô no quarto casamento. Não, mas é muita coisa. É muita coisa. E nessas circunstâncias houve um rejuvenescimento também. Não é da outra parte. Que é o filho, filha nova? Sim, não. A própria esposa, atual, mais moça, e aí sim, agora... Te obriga a dar uma... E a filhinha, né? Quantos anos?
Não, desse casamento, a menina tem 10 meses. Está completando agora 10 meses. Tem que estar se puxando, não adianta, cara. Vai ser muito interessante, porque do primeiro casamento eu tenho 2 filhos adultos, né? O meu filho já me deu a felicidade de um neto, tenho um neto de 9 anos, tá? E agora uma filha de 10 meses. Aí eu fico imaginando, não sei se eu vou estar aqui ainda, mas quando ela tiver os seus 16, 17, Vai tá. o meu neto vai estar com 20, bota 26 por aí. 25, Imagina chegando os dois na balada, ela gatinha e ele, aí os amigos dele vão ficar de olho nela Não, e protege. ele vai dizer assim, não mexam com a minha tia. Aí é da vida, aí é da vida. Aí Não é da mexo vida. com a minha Tu tia. tá com quantos anos? 67. Não parece, cara. 60. O Rogério Amaral não parece que Não tem parece, não 67, parece. É incrível, cara. incrível. E de jornalismo? Rogério? 67. Pois então, isso que para mim é o mais importante, mais relevante do que a minha própria idade. Claro. Eu, o ano que vem, faço 50 anos de jornalismo, a maior parte desse tempo, claro, na crônica esportiva. Começou cedo, então? Com 17? Eu comecei com 18 anos. 18 anos. Comecei com 18 anos na antiga Rádio Farroupilha, quando ela pertencia ainda aos diários e emissoras Mas peraí um associados a Assis Chateaubriand. Assis Faz 50? Não, quantos anos então faz que o Rogério tá? 50 anos. 50 anos de jornalismo. O ano que vem é Rapaz 50 do anos. céu. O Orestes de Andrade tem 51 anos de jornalismo esportivo. O Orestes tá Aí acabadinho. tu olha pro Orestes, olha pro Rogério Amaral. Mas é que o Orestes é diferente. Eu faço parte de São Luís Gonzaga. Ah, isso é Meu importante. DNA, minha origem, tá toda em São Luís Gonzaga. Ele tá em Santo Ângelo. Ele Santo faz Ângelo. parte da grande São Luís Gonzaga. É, que é Santo Ângelo. Mas tudo Ele missioneiro. não vai... É tipo o Zé Aldo. O Zé Aldo É. é outro, o Zé Aldo é outro que. O Zé Aldo que envelhece no Zé Aldo é a barriga, né? Que a barriga do Zé Aldo entrega. Ele é baixinho, aquela cabeça, aquela barriga, parece uma melancia. O Zé Aldo tá com o burro na sombra agora, né? Aliás, diga que... Esse detalhe dos primos, sabia que ele é primo do Zé Aldo? Não. Sim. Primo? Sou primo em segundo grau do Zé Aldo. O pai dele, já falecido, o Jesus, era meu primo irmão. Caramba, gente. que Família isso. por parte da minha mãe. E o Orestes de Andrade batizou o Zé Aldo. Então tá todo mundo junto. Tá todo mundo os missioneiros estão tudo juntos. Mas o Zé Aldo, eu digo sempre, e digo para ele, já disse em outras oportunidades, o Zé Aldo é um orgulho nosso da família. Não é? Porque o Zé Aldo nasceu na Argentina, em Misiones. Tá? Família mora lá ainda, uma boa parte, né? Buenos Parte da Aires. mãe dele. É. Parte da mãe dele. O meu primo saiu de São Luís Gonzaga, o pai dele, o Jesus, foi a Misiones, casou lá. E só que o Zé Aldo foi criado pelo meu tio, pelo avô dele. Tá? O tio Abrilino. Foi criado. Tio Abrilino, que era irmão da minha mãe. Foi criado em São Luís Gonzaga. Tá? E o Zé Aldo cresceu pelas forças dele, pelo talento dele. Primeiro foi lá na nossa rádio, lá em São Luís Gonzaga. Depois ele foi se aproximando de Porto Alegre. Cursou Direito, né? É um advogado de sucesso também. E eu digo sempre, faço questão de enfatizar, o Zé Aldo é um orgulho para todos nós. Mas Bacana você, pra São Luís. mas você também, ô Rogério, você saiu de lá também. Na realidade, não. Eu já, Jason, não, eu nasceu nasci aqui em Porto Alegre. Nasceu aqui. Eu sou o único, praticamente, da família desgarrado. Ah, tá. Porque a minha irmã tinha vindo estudar em Porto Alegre e aí os meus pais resolveram vir para cá. E aí eu terminei nascendo aqui, em Porto Alegre. Tá. Mas, pelo que conta a história... A fabricação começou lá em São Luís Gonzaga. Terminou aqui. Terminou aqui. Aí O processo vem. a Ficou 5 meses inauguração lá e terminou os outros 4 aqui. Tá bom, é assim mesmo. Mas mas também, assim, a minha formação tem muito lá de São Luís. Claro. Eu, por exemplo, férias para mim, inclusive de verão, nunca foi praia. São Luís As minhas Gonzaga. férias era São Luís Gonzaga, era ir para o campo, ir para a fazenda. Mas- O meu tio Abrilino, o avô do Zé Aldo, que morava também para fora, era sempre uma festa ir para lá. Que beleza. Que legal, Eu né? nunca Então, imaginei que o Rogério. Pensei que o Rogério ia pra, sei lá, pra Punta del Este, aquela coisa mais sofisticada. Vai pra São Luís Gonzaga. Não, é tudo raiz na Que família. legal. Ô, Rogério, aí Sei. tu veio pra. Começou lá na Rádio Farroupilha, mas tu. Como é que foi o teu ingresso na Farroupilha? Por que jornalismo? Porque futebol, eu diria. Né? Porque eu tentei jogar futebol. A minha vida, desde que eu me lembro dos 6, 7 anos de idade,
eu estava envolvido com futebol. Fosse no colégio, fosse em clube, eu estava sempre jogando futebol. Aí eu tive um período quando foi a seleção do colégio, representou um time de Petrópolis, o Grêmio Esportivo Bagé de Petrópolis. Tá? Era a seleção do Colégio Anchieta. E ali nós jogamos o aberto da prefeitura. A idade ali eu acho que devia ser uns 15 anos, mais ou menos, 14 anos. Contra Grêmio, contra Internacional, jogava de esteio Lansul. Tá? E aí houve uma peneira no Internacional de alguns jogadores daquele time e eu fui e passei na peneira. Tá? Que posição? Goleiro. Goleiro, Rogério. E esse foi o meu grande problema. Boa da altura? A questão da altura. Tá? 1,72 m ainda conseguia jogar naquele final dos anos 60, início dos anos 70. E aí depois não teve mais jeito, né? O futebol mudou bastante. A Copa de 70 nós tivemos na seleção brasileira o Félix como goleiro, que era da minha altura. Tá? E depois já estava aparecendo Sepp Maier na Alemanha, sim, gigantes, o próprio Yashin na antiga União Soviética, que eram goleiros mais altos. Mas tu chegou então a jogar na base do Inter? Eu joguei 1 ano era de infantil e 2 anos de infanto-juvenil. E aí eu parei quando tive que passar para o juvenil. Não existia a categoria júnior ainda. Uhum. Era juvenil direto profissional. E aí eu vi que realmente não dava. Aí coincidiu também com a morte do meu pai. Tá? Troquei de colégio, comecei a trabalhar e a minha vida mudou completamente. Mas eu tenho consciência de que eu não ia conseguir viver do futebol. Por quê? Justamente por conta disso. O futebol já tinha mudado, não é? O Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, o Chapinha, que tem uma frase que ele diz assim: até 70 se jogava futebol. A partir de 1970, passou a se correr futebol. E aí mudou muito também. Por exemplo, nós não tínhamos tanto cruzamento, bola aérea, era mais bola no chão, com mais espaço. Cruzamentos era mais o que depois se chamou de chuveirinho, era uma bola mais lenta. E a partir daí nós começamos a ter, pelo desenvolvimento do próprio futebol, dos jogadores, da condição físico-atlética dos jogadores, a gente passou a ter um futebol mais rápido, mais veloz, e os cruzamentos passaram a ser também diferentes. E aí você precisava realmente, como goleiro, ter corpo para fazer um enfrentamento. Quem é que foi teu técnico no Inter lá? Ernesto Guedes. Ernesto Guedes foi meu técnico. Ele era técnico tanto do infantil quanto do infanto. Tá? Do juvenil era o Marco Eugênio, o treinador. E no profissional, quando eu fui naquela época, ainda era o Daltro Menezes, se não me falha a memória, o treinador do profissional. E o professor Heron Beresford era preparador físico, né? E aí, no juvenil, eu acho que no profissional, o Major Mário Dartes também, era um pessoal da antiga, que vocês talvez nem tenham ouvido falar. Alguns nomes eu lembro do seu Orlando Kuhn. Sim. E qual é... Cara, agora me fugiu o nome daquele que jogava a bola no chão, os caras cabeceavam, estava fora... Quem fazia? O Abílio? O Abílio. O Abílio não chegou, pegou o Abílio lá? Não, o Abílio não, mas o Abílio depois do Internacional. O Belezer. Belezer, Não, eu antes dessa passagem de eu ter entrado no Internacional, eu tive participando das peneiras dos pequenos, tá? Que era o seu Joffre Funchal, que era o treinador. Tá? Que era o campo do antigo Nacional ali no Menino Deus. Tá? Que a gente... Até... Como infantil e infanto internacional, a gente treinava lá porque era o final da obra da construção do Beira-Rio, final dos anos 60. Então a gente não treinava, quem treinava nos eucaliptos eram os profissionais e os juvenis. A gente ia treinar nesse campo do Nacional. Eventualmente a gente treinava nos eucaliptos e treinava contra times. Isso assim, eu, por exemplo, peguei Cláudio Omiro se recuperando de lesão, Braulio, né, que às vezes ficava fora, era aquela velha discussão do time dos mandarins. Dos mandarins. Né, que queriam um futebol mais força, que era o Sérgio Galocha. E não tinha o outro grupo que era o mais técnico, que queria o Braulio. Então, às vezes, o Braulio, me lembro de ter treinado contra eles, contra o Cláudio Omiro, contra o Braulio, contra o Laone Luz.
que eram jogadores ou que estavam afastados por alguma razão, né, ou de lesão, ou questão técnica, enfim. E era muito gratificante aquilo. Imagina um moleque de 14, 15 anos. Pelo amor de né, Deus. Acompanhei todo aquele time, que Bibiano Pontes, que já era profissional. Surgimento, grande time do Inter dos anos 70, né? Exatamente. Mas, ô, Rogério, aí não deu para goleiro. O rádio, como é que foi? Foi isso que me levou. Né? Porque aí, né, conheci outros jogadores que atuaram ali, que chegaram a ser meus contemporâneos, como Falcão, Caçapava, Batista, outros que seguiram fora, como o Lettieri, o Marco Antônio, vários jogadores. E aí eu parei e continuei tendo esse relacionamento. E queria continuar. Então eu tinha dois caminhos, quer dizer, ou educação física, cursar educação física, ou ir para o lado do rádio, que também eu gostava. E eu tive a oportunidade, eu morava do lado, não sei se nessa época do lado, ele morava ainda num prédio da frente, o Armindo Antônio Ranzolin. Tá? E tive também, e quem me deu esse impulso inicial, que é o meu padrinho, que eu considero o meu padrinho, tá? No jornalismo, e principalmente na crônica esportiva, é o Lupe Martins. Lupe Martins. Irmão do Lazier Martins. Irmão do senador Lazier Martins. O Lupe Martins, por uma ligação de família, ele me parece que namorava a filha de uma amiga da minha mãe. Eu sei que foi o Lupe que me levou. O Lupe conseguiu que eu, naquela oportunidade, eu pudesse fazer um tipo de estágio na Rádio Guaíba. No auge. Tá? E que, e eu me lembro, na época o Rui Carlos Dosser era comentarista, o Lauro Quadros, o Lupe e o Lazier eram repórteres junto com o Belmonte, e eu acompanhei. Na época, não existia a SEG tão rigorosa como agora. Nosso presidente da SEG. Nem falamos isso, nosso presidente. Então, tive a oportunidade de ir para a cabina, né? Assistir os jogos ali, como é que era o esquema de transmissão. Que legal, né? O Ranzolin narrava. Também tive a oportunidade de ir para o campo, ficar do lado do Lupe. Sim, em 1970 por aí. Isso foi, já um pouquinho mais adiante, 72, 73, por aí. Porque eu comecei na Farroupilha, foi em 73. 73, completar os 50 anos o ano que vem, 2023. Eu estava sendo fabricado, o Rogério Amaral estava nativo o Rogério Amaral. Não, e aí eu acompanhava, né? Acompanhei isso, tomei conhecimento. E o Lupe conseguiu para mim. O Lupe participava também de um programa na antiga TV Piratini, que era o Conversa de Arquibancada. Tá? Que era uma arquibancada mesmo, que tinha o Ângelo Garbarski, que está aí até hoje, o diretor da Impressu, né, uma das maiores empresas que nós temos aqui. Quem mais participava? Guilherme Siebenberg participava também. Acho que o Jesus Afonso participava também. Bom, aí eu ia acompanhar esse programa, e a Rádio Farroupilha, o esporte da Rádio Farroupilha havia sido arrendado. Tinha lá um arrendatário do esporte, e eu queria trabalhar. Já naquela época tinha isso de arrendar esporte? Tinha a Rádio Farroupilha, porque ali já era quase o final dos diários e emissoras associados. Não é? A Rádio Farroupilha já não tinha essa força, a grande força era a Rádio Guaíba na época. E aí o Lupe me apresentou, quem cuidava lá era o Rui Vergara, que era o coordenador da equipe, e me apresentou para ele e disse, o guri quer trabalhar. Tá? Não tem dinheiro, tá, mas tudo bem, vamos lá, é o aprendizado. Fui. Estagiário não remunerado. Não remunerado, foi. Menor aprendiz. E aí eu tive a oportunidade, né, de fazer o setor, e fui para o setor do Internacional. Porra, já caiu no setor do Inter. De graça para a empresa. De graça. A única coisa que eu recebi foi um gravador. Né? O gravador. O resto tu te vira, como é que tu vai, como é que tu volta. Ok, tudo bem. Como eu tinha condições, graças à minha família, então eu topei fazer, e foi um grande aprendizado para mim. E aprendizado também como setorista. Porque aí... Sim, mas aí tu começou a gravar com aqueles teus parceiros que eram contigo, jogadores que subiram profissional. Exatamente. Comecei a gravar com eles, com o Falcão, né, com o Batista, com o Caçapava.
E o Caçapava até sempre lembrava uma história da época, porque o Caçapava era muito interessante. O Caçapava, quando chegou para o Internacional, lá no Infanto Juvenil, era em meio de temporada. Tá indicado por alguém ligado ao Internacional. E aí, o Ernesto Guedes botou ele para treinar num determinado momento. Só que o Caçapava, quando chegou, ele não era o Caçapava que voltou para o Internacional, aquela fortaleza que nós conhecemos. O Caçapava, quando chegou, era um negrinho magrinho, pequenininho. Até porque ele não tinha muita estatura, ele acho que era da minha estatura também, da minha altura, 1,72 m, 1,74 m. E aí, eu confesso que eu não me lembrava, o Caçapava, que depois me lembrou dessa história há muito tempo, ele entrou, né, no decorrer de um treino lá, de um coletivo, e aí teve um pênalti. E o Ernesto mandou ele bater o pênalti, o Ernesto Guedes. E ele bateu o pênalti e eu defendi. Olha! E aí ele, depois que ele me lembrou dessa história, dizia: tu foi o culpado de eu não ter ficado aquela vez no Internacional. Eu digo: não me põe essa responsabilidade. A história quase foi diferente, imagina. E aí aconteceu que ele voltou para o interior, tá? E aí parece que ele tinha alguma ligação com a Brigada Militar. Tá? E ele ficou no quartel da Brigada Militar lá, nesse período de 4, 5 meses, até ser o início da temporada novamente. E quando ele voltou aquele negrão daquele tamanho. Fortão. Sim, deve ter coincidido também com o esticão da puberdade, da adolescência, e mais fazendo exercício, sendo bem alimentado e tal. Voltou, era outro Caçapava. E aí ficou. Ficou em definitivo. O Caçapava poderia então ter virado brigadiano daqui a pouco. Poderia. Não virou. Poderia. Porque o Rogério Amaral defendeu um pênalti no Caçapava. Olha a história, cara. A história verdade. Só conta história quem tem história pra contar. A gente fala muito de rádio com o Rogério, mas a TV e o rádio meio que elas se misturam bastante, né? Se misturaram. Eu gosto dos dois. Gosto dos dois. Eu só não fiz jornal. Aliás, fiz pouco tempo jornal. Quando tive uma coluna logo que inaugurou o jornal O Sul, que era a época que eu estava na Pampa. Mas os meus veículos sempre foram rádio e televisão. Mas daí tu tá lá na Farroupilha, fazendo setor. E aí começa a engrenar. Aí entrou e não saiu mais. Aí eu também cito um nome que foi muito importante para mim em termos de conhecimento de setor. Tá? Porque você sabe. Vocês têm essa vivência. O setor não é só aquilo ali que está na hora da cobertura do treino. É muito mais. E aí imagina naquela época que não tinha celular, WhatsApp, não tinha redes sociais, não tinha nada disso, consulta no Google e tal. E um profissional que eu reputo que foi um dos grandes nomes que nós tivemos aqui, Edgar Schmidt. O Edgar Schmidt. Na época... O Edgar, eu não me lembro se o Edgar já tinha ido para a Rádio Gaúcha ou ainda era da Rádio Guaíba, não me lembro. Eu sei que o Edgar foi um parceiro que eu tive ali de setor e que me ensinou muito sobre setor. Tá? Então, quero fazer também, assim como eu tenho o Lupe como meu padrinho dentro do jornalismo esportivo especialmente, eu tenho o Edgar Schmidt como se fosse um padrinho de setor. Muito te abraçou e te... Muito aprendi com ele. Isso é bacana. Isso é importante, é importante. Esse apoio dos mais velhos, digamos assim, é sempre importante para quem está começando. É o que a gente não faz com os mais novos. Deveria. Cristiano Silva. Mas, e aí a gente vai formando esse relacionamento. Tá? Até que teve um momento que eu terminei saindo. Aí eu tinha que começar a trabalhar. Eu já não tinha mais o meu pai, havia perdido meu pai, como eu tinha falado antes. Aí comecei a trabalhar. E aí, um dia estou num campinho desses de várzea, jogando meu futebol e tal, e passa uma outra pessoa que eu tenho também a obrigação e o prazer de citar, que eu conheci também fazendo setor. Vianney Carlet. Vianney Carlet. E depois eu fui, inclusive, para a SEG. A primeira vez que eu estive na nossa entidade foi pela mão do Vianney Carlet, quando o Vianney Carlet foi presidente da SEG. Legal. O Vianney, que eu tinha conhecido no setor, trabalhava então na TV Difusora. Não era Bandeirantes ainda, Canal 10, era TV Difusora. E havia saído um repórter de lá, e, se não me falha a memória,
era o Paulo Solano e o Érico Sauer. Acho que o Érico Sauer tinha saído da TV Difusora. E precisavam de mais um repórter, porque estavam ele, Vianney, setorista do Internacional, e o Roberto Pato Mori, setorista do Grêmio, pela TV Difusora. Grande Patinho. E aí, queremos você aqui, hein? Roberto Pato Mori. O Pato, uma hora que a gente sentar, eu tenho história com o Pato. Cara, eu tenho histórias com o Pato, tá? Desde a gente jogar futsal, futebol de salão juntos, ele, o Falcão, eu e tal, até uma vez que nós quase fomos presos pela Polícia Federal. Aí, o que tinha aí? Mas não era nada... Não era nada ilegal, apenas um mal-entendido. Mal-entendido, uma briga. Porque os grandes amigos às vezes brigam, né? Acontece. Só que nós fizemos isso dentro de um avião. Tu e o Pato brigaram dentro do avião. Vocês brigaram dentro do avião? Essa é uma história fantástica, que a gente tem que contar depois detalhes junto com o Pato. Não, mas vocês estão onde, indo pra onde? Não, é que essa história tem outros envolvimentos, tal, profissionais, pessoais. Você estava voltando de uma cobertura de um jogo, alguma coisa? Foi. Meio de cobertura de uma cidade para outra, tal. Mas aí foi contornado. Mas vocês brigaram feio dentro do avião? Não chegou a ser uma briga, mas poderia ter sido uma briga. Se fosse uma briga, a gente não estava preso. Aí, comissário... Era tu brigando, discutindo com o Pato ou vocês discutindo com outros colegas? Não. Eu e o Pato discutindo. Vocês dois brigaram? Barbaridade, cara. Sério isso? Tá, mas e aí, é uma história maravilhosa. Rogério, me conta mais. Depois, quando a gente trouxer o Pato aqui, a gente vai querer saber a versão dele. Não sei se o Pato lembra disso, porque depois o Pato foi para a Itália, sim, virou mais Falcão, italiano. Claro, com o Falcão e tal. Mas aí o Vianney me levou para a TV Difusora e ali foi que começou a minha história em televisão. Foi na TV Difusora. Aí depois eu saí, fui para a Rádio Gaúcha, e aí na Rádio Gaúcha eu fazia também TV Gaúcha, fazia as duas coisas e aí foi embora. TV Gaúcha nós estamos falando ali anos 80? Não, foi isso, 73, 74 Farroupilha, 75 a Difusora, 76, 77. Bem rapidinho, hein? 76, 77 a Rádio Gaúcha, 78 Copa da Argentina foi a TV Gaúcha. E tu foi pra Copa pela TV Gaúcha? Não. Aí eu fazia só o material de Copa aqui, tá? Mas me lembro que foi 78, aí eu saí da Rádio Gaúcha e fiquei só na TV Gaúcha. E aí, 79, quando inaugurou a TV Guaíba, eu fui para a TV Guaíba. Mas, Rogério, nesse período ali de rádio e TV Gaúcha e até da própria difusora, eu não sei se a difusora transmitia jogos, tu fazia campo, ou isso veio depois? Não, a difusora transmitia jogos. Foi quando, depois da Copa da Alemanha, em 74, a TV Difusora contratou o Geraldo José de Almeida, que tinha sido foi o primeiro grande nome da narração de televisão, né? Lindo, 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 que bola. Que era narrador em cima bordões. Da bola, o lance assim, tinha uns bordões. Ele tinha esses bordões que ele falava. Era o Geraldo José de Almeida, que veio para cá, para a TV Difusora. Então a TV Difusora grande lance, fazia... Sim, foi o grande lance. A TV Difusora foi a pioneira, por exemplo, da transmissão de TV a cores. Da Festa da Uva? Da Festa da Uva em 72. Sim, então a TV Difusora tem um papel marcante na televisão brasileira. E ela tinha aquela equipe, eu não sei se é da mesma época, é próximo, porque é da Porto Visão, que ali tinha o Porto Visão, Clóvis Duarte, o Fogaça, tinha Roberto Gigante, Tânia Carvalho. A Tânia Carvalho, uma época também. Acho que o Gigante, o Roberto Gigante, tinha de noite também tinha o jornal, o Câmera 10, que era com o Clóvis Duarte, tá? E tinha o programa esportivo Camisa 10. Camisa 10 que depois voltou, mas depois a gente vai chegar lá. Aí depois eu voltei com esse nome mais tarde. Então era uma programação esportiva e tinha também o Jogo Aberto aos domingos à noite, que era comandado pelo Geraldo José de Almeida. Jogo Aberto? E quem é que fazia essa bancada do Jogo Aberto? A bancada do Jogo Aberto... Não, eu era repórter, eu ficava... Era início. Tu era o cara que voltava do estádio com o VT para rodar na... Eu participei algumas vezes dessa bancada, mas eu me lembro que o Vianney participava dessa bancada,
O Pato participava, que eram os repórteres titulares setoristas, o Geraldo José de Almeida, o Paulo Solano, que era repórter também. Paulo Solano. Paulo Solano. Eram esses aí que participavam Cara, tu do vê jogo aberto. a força que tinha a TV Difusora. É. E que ela era nessa época mais forte que a RBS, que no caso era a TV Gaúcha antes. Porque Ou era pau a pau? Não, na época a TV Difusora era muito mais forte. Era mais forte, porque ali foi o crescimento, o início da TV Gaúcha, né? Aí depois, inclusive, nomes que eram da TV Difusora foram contratados lá pela E o Gaúcha. segmento esportivo também, né? Com os programas de debate. Eu acho que aí isso explica essa força também, né? Da Bandeirantes? Da Bandeirantes, da Bandeirantes. Não, mas a Bandeirantes foi depois. Não, sim, quando eu falo difusora, eu falo difusora. A fase Luciano do Vale foi depois. Sim. Porque nessa época o Luciano do Vale ainda, eu não sei se ele já tinha feito o acordo com a antiga TV Record, que foi o boom do vôlei, mas já foi mais adiante isso. Sim, porque ele narra a Copa, acho que de 82 pela Globo. 82 Globo. E depois ele sai. Aí eu não sei se ele vai pra Record, porque a Record não passava pra cá. Aí eu lembro que ele surge bem na Bandeirantes, forte com o Show do Esporte. A Copa de 78 na Argentina, eu confesso que eu não tenho certeza se o Luciano Eu acho que era com ele. já estava na Bandeirantes. Acho que Não era com a tenho Globo. Acho que certeza. era Não, na acho que Globo. ele tá na Globo. Não, acho que porque ele em 78 é na 82 Globo. ele faz Globo. 82. Até passou esse tempo, as narrações, alguma 78 narração dele. Pode ser que já estivesse na Globo realmente. Aí ele sai, eu não lembro se ele sai da Globo, vai pra Record ou vem pra Bandeirantes? Eu acho que primeiro ele vai para a Record e monta aquele esquema que era do vôlei, que era com aquela empresa do Almeida Braga. Não do é Braguinha. Trafic? Não. Era a empresa de seguros Atlântica Boa Vista. Ah, que tem um time de vôlei depois da Atlântica, que o Bernard joga. E o presidente da CBV, da Confederação Brasileira de Vôlei, era o Nussmann. Então foram esses três aí, o Luciano na TV, o Braguinha, né, como patrocinador, e o Nussmann como o da Confederação. Arthur Nussmann. Que fizeram, foi aquele primeiro grande time de vôlei que surgiu num sul-americano na Argentina. Aquele jogo... Luciano do Vale é 78 Globo e aí Globo, né? em 83 Bandeirantes. Sim, mas ele faz 82 a Copa pela Globo e vai 83. Sim. Deve ter sido Isso. isso. Mas aquele Não, jogo... depois do Mundial da Espanha ele vai pra Record. Sim, E aí depois... 82 vai pra Isso. Record. Aí Aí Record e depois que é Bandeirantes. 83 vai pra Bandeirantes. Aquele jogo do Maracanã que o Luciano do Vale faz, que choveu pra caramba ali, já era Record ou era Contra a União Bandeirantes? Soviética? Eu acho que é. Era Record, se não me falha a Record. memória. Era Record. E depois ele vem e cria o Show do Esporte na Band. Aí faz aquela maluquice que era própria do Luciano, né? Que era... Foi muito era próximo dele, né, meu? Record no Maracanã. Sim, o Luciano foi um irmão que eu tive do coração, Era o né? Luciano narrando de São Paulo e o Rogério Amaral aqui. Porque eu tinha já deixado a RBS, tá? Que o que tinha acontecido? Eu tinha recebido um convite da Globo para me transferir para a Globo, para o Rio de Janeiro. Pra narrar na TV Globo. Para narrar na TV Globo. E naquela oportunidade, naquele mesmo momento, me lembro como se fosse hoje, na segunda-feira que eu tinha a reunião no Rio de Janeiro, a RBS aqui estava mudando o seu sistema em termos de jornalismo. Estava criando os chamados Anchorman e os Newsmen. O que era isso? Anchorman era o apresentador e Newsman era o repórter. A diferença é que tanto o repórter quanto o apresentador passavam a editar também as matérias da televisão. Tá bom. Ganhava mais? A salário é a mesma coisa. Mudava o nome. Como é que eles chamam hoje Hoje tu trabalha por 5 e ganha por 1? Multimídia, trabalha por 5 e ganha por 1. Exatamente. Então, isso aí já isso já é existia daquela dessa época. maneira. Vem daquele tempo. Daquele tempo. Bom, e aí o que era gerente de jornalismo, Roberto Appel, pediu que eu não me transferisse em definitivo lá para a Globo, porque ele precisava de mim em 2 espaços da televisão. Ele precisava de mim no Bom Dia Rio Grande, que foi um programa que começou comigo aqui, apresentando,
e precisava de mim no Noticioso dentro do Jornal do Almoço, que era o Rede Regional de Notícias. Por quê? Porque ele estava colocando no estúdio uma repórter que vinha do esporte, tá? E que ainda não tinha toda a experiência e que precisava de alguém com maior experiência para segurar junto. Essa repórter, uma menina que depois fez absoluto sucesso, chamada Cristina Ranzolin. Ah, olha aí. Bom dia, Rio Grande. Ô, Gui, tá ligado naquele material que eu te mandei? Aquele vídeo? Eu mandei Ainda não. grupo. Eu mandei no Bom grupo. dia, Rio Grande. Bom dia, Rio Grande. Uma chamada do Bom Dia, Rio Grande. Só se a Rafa não passou. Ele quebra as pernas. Ô, Rafa. Não, eu tava... O Bom Dia Rio Grande, ele não existia o Bom Dia Brasil ainda. Sim. Só existia o Bom Dia São Paulo, que era da própria Rede Globo, né, a emissora de São Paulo, como é do Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte. E aí eles queriam fazer uma experiência em rede. E aí escolheram justamente a TV Gaúcha aqui para fazer essa experiência. Então, quando surgiu o Bom Dia Brasil, que era essa experiência, um laboratório, né, em cima do Bom Dia São Paulo, tá? Eu fui chamado para apresentar. Ué, que legal. O Bom Dia Rio Grande. Tá na mão? Tá na mão o vídeo? Não sei se é dessa época. Vamos ver o que vai aparecer aí. Os servidores públicos estaduais não aceitaram a última proposta de reajuste do Executivo e querem agora o cumprimento integral das leis do ano passado que garantem o índice pleno de aumento salarial. Amanhã, aqui no Bom Dia Rio Grande, nós vamos conversar com o presidente da Federação das Associações dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, Davi Lima de Oliveira, que vai nos dizer até quando levará para ser resolvida esta questão. As dificuldades e as soluções para a produção de leite no estado. O ex-presidente da Embrapa, engenheiro agrônomo Luiz Carlos Pinheiro Machado, é que vai nos dizer quais são essas possíveis soluções. Nós estaremos com vocês amanhã, a partir das 7h30, aqui no Bom Dia Rio Grande. Até lá. E aí, Rogério? Muito sério esse cara aí. E o bigode? E o bigode? E o bigode? O bigode eu acho que desapareceu com o tempo, né? Porque ficou essa coisinha rala aqui. Mas o bigode tem uma outra foto aí, daqui a pouco eu vou chamar, mas esse bigode é característica de Rogério Amaral, né, galera? Na época foi... Mas vem cá, Rogério, 7h30 da manhã para apresentar o Bom Dia Rio Grande, chegava umas 5h30 na TV? Nessa época era só apresentador. Depois, quando veio a segunda fase do Bom Dia Rio Grande, que aí já existia o Bom Dia Brasil, que aí os Bom Dias regionais se espalharam pelas principais emissoras da rede, aí sim, aí eu tinha que chegar, e era mais cedo. Se não me falha a memória, o Bom Dia Rio Grande começava às 6h30 da manhã. Foi o primeiro apresentador do Bom Dia Rio Grande? Dos dois. Tanto do experimental, do laboratório, quanto depois, oficial, quando ele antecedia o Bom Dia Brasil. Então tu virou, como tu disse, o ancoraman da RBS. O Anchorman. Anchorman da E tu da te arrependeu de não ter ido para São Paulo narrar? Para o Rio. Para o Rio de Janeiro. Para a Globo do Rio. Me arrependi amargamente disso. Por quê? Por quê? Eu atendi esse pedido do Roberto Appel com uma condição, que naquele ano, deixa eu tentar me lembrar certinho que ano era aquilo, rapaz. 94 já estava, aquilo foi 89. 89. Tá? A Globo precisava muito de ter um narrador. Eles tinham tentado contratar o J. Júnior, da Bandeirantes. O Galvão não estava, né? O Galvão estava na Globo. O Galvão já tava. O que aconteceu naquele momento da Globo... Ele sai para o Paraná, Não, o que aconteceu naquele momento da Globo era o seguinte. A Globo tinha um narrador que era o Galvão Bueno. Tá? Eles tinham um narrador que tinha um problema seríssimo de obesidade em Belo Horizonte, que era o Fernando Sasso. Fernando Sasso. Tá? Era um baita do narrador, mas tinha dificuldade de deslocamento e tudo mais. Eles tinham um narrador no Nordeste que era, vamos dizer assim, muito característico. Sotaque, no sotaque, na maneira lá do Nordeste, que era o... Não vou me lembrar o nome dele agora. Tá? E aí eles tinham tentado o J. Júnior, eles tinham um menino que estava começando, eu também era moleque, mas esse era mais moço do que eu, que era o Kleber Machado, que estava vindo do interior de São Paulo. Tá? Então eles precisavam de alguém que já tivesse
e eu já vinha narrando aqui na RBS há bastante tempo. Tava com Tá. ritmo. Tinha ritmo de narração e tinha ritmo de tubo, porque eu só era escalado para tubo, né? Quem fazia os jogos era o Celestino Valenzuela. Celestino. De vez em quando eu fazia lance. algum joguinho. Então isso foi a condição, né, que eu combinei com o Roberto Appel, que eu ficaria em Porto Alegre, mas que quando o Celestino no final do ano se aposentasse, eu ficaria com a titularidade do esporte aqui. Tá? Foi essa a condição. E aí no final do ano a gente veria se a Globo queria que eu fosse em definitivo, eu ficaria com a titularidade. Mas como nem todo mundo mantém a palavra, né, o que aconteceu? O Roberto Appel contratou, né, um narrador que vinha do interior, que vinha lá de Santa Cruz do Sul. Paulo Brito? Paulo Brito. Tá? E aí eu estava narrando para a Globo. Em 90 veio o Plano Cruzado, não foi? 90? Plano Collor, Plano Zélia. O Plano Zélia foi o Cruzado, não me lembro. 90, mas é com a mudança de governo. Tanto plano financeiro Collor, que teve. 90. E aí a posse era em março. Eu tinha renovado o meu contrato com a Globo, tá? E houve a rescisão desse contrato. Só que aí o Roberto Appel não quis me dar a titularidade do esporte. Puta sacanagem, hein? Foi uma grande sacanagem. Isso eu digo aqui e digo para ele. Mas para Ele quem que não ele entregou? honrou a palavra Pro Paulo dele. Brito. Pro Paulo Brito. Pro Paulo que Brito, que eles recente tinha tinham chegado. Exatamente. E o Celestino terminou se aposentando antes do tempo, não sei qual foi. E aí o Roberto Appel, como eu aqui fazia o Bom Dia Rio Grande e a Rede Regional de Notícias, ele não quis me tirar desses dois telejornais, me botar no esporte, porque ele ia precisar contratar outro apresentador. Claro. Sim, mas não dava para conciliar o esporte basicamente a final de semana? Tu ia estar Não. Tinha que apresentar. O Celestino tinha se aposentado, tinha que tu ia apresentar o esporte, RBS Esporte. que era dentro do Jornal do Almoço. Que ele batia a canetinha Fique conosco. E aí, então, foi esse o motivo que me fez sair da RBS, tá? E começar os programas independentes. Tu sai, então, em 88? Não, isso. O Não, episódio 90? da Globo foi 89. 90. Tá? 90 houve a renovação de contrato e depois a rescisão quase que imediata. Eu renovei o contrato com a Globo em janeiro de 90. Aí veio esse plano Collor lá, Zélia, em março, que a posse presidencial era no mês de março. E aí veio a minha rescisão de contrato no mês de março, abril e tal. Mas aí isso eu não tenho nenhuma reclamação, porque a Globo fez um enxugamento muito grande. Né? Eu me lembro que na época o Zé Carlos Araújo, Garotinho. Né, que também tinha um comentário no Globo Esporte, também foi demitido. Vários foram demitidos. E eu, como ficava aqui, morava aqui, né? Para eles era um peso também, claro. Eu viajar era um custo maior, então rescindi, mas não tenho nenhuma queixa em absoluto da Rede Globo, então... porque recebi integralmente todo ano a rescisão contratual, né, financeiramente. Eu lembro vagamente, tu vai para a TV Guaíba e faz o Camisa 2. Faço o Camisa 2, ainda fiquei mais um ano e pouco dentro da RBS, tá? Estruturando o programa que eu queria fazer. Aí o Bosco saiu da RBS, botou o programa dele, Encontro do Esporte, aos sábados. A Guaíba já tinha o Câmera 2 com o Clóvis Duarte. Se viram, a TV Guaíba, ela praticamente vivia de terceirizados. Exatamente. Dos caras que locavam. Exatamente. Flávio Alcaraz Gomes. E eu já conhecia a TV Guaíba porque tinha trabalhado em 79, na inauguração dela, quando era da Calda Júnior. Tá? Né? Já conhecia bem a emissora. E, inclusive, aquele ano de 79, a TV Guaíba deu um banho de transmissão. Porque nós íamos fazer os jogos de Grêmio de Internacional pelo Campeonato Brasileiro, que foi o tricampeonato, deu essa coincidência também, foi o tricampeonato do Internacional. Tá? Nós íamos fazer os jogos ao vivo e também gravar o que seria em videotape, para ver como era forte, o sistema então, antes. Não existia essa questão dos direitos de transmissão, qualquer emissora podia transmitir, mas de qualquer maneira era algo que a Bandeirantes não fazia aqui, acho que era TV Difusora ainda em 79, a Gaúcha muito menos,
E a Guaíba aproveitou esse espaço E e por fazia que- isso. Ela chegou a transmitir, então? Transmitiu? Transmitiu todos os jogos. Eu era o repórter, o narrador era o Milton Ferretti Jung, e também, quem mais que narrava? Paulo, já é falecido, que também era narrador. Não é o Bank. Não. Não, o Carlos Alberto Bank, Benck era na época hoje é da Justiça, difusora. promotor. Era da difusora. Não. Eu não me lembro Bom, agora o nome o mas- sobrenome do Paulo, mas trabalhamos. Era o narrador e eu era o repórter. Mas acho que a gente entra naquela parte importante e que talvez tenha motivado vários outros, né? Que o Rogério falou, que aí começam os programas independentes. Que Foi. até hoje você tem, né, Rogério? à frente. Tenho até hoje. O Bosco tinha ido com um programa semanal e aí eu fui. Já existia o Cadeira Cativa do Edgar Schmidt. Edgar à noite. Segunda-feira. Na segunda-feira à noite. E eu fui para fazer o programa diário, todas as noites lá na TV Guaíba. Aí os caras me disseram, tu é maluco, tal. Eu digo, tudo bem. Mas Não tu tem pediu problema. demissão da RBS. Pedi demissão da RBS. Porque, na realidade, eu havia pedido demissão da RBS e a RBS não me demitia. Tá? Não me demitia. Até que um dia, na redação, é outra das histórias fantásticas, que viraram, né, um pouco de lenda, de que eu teria tirado uma máquina de escrever no Júlio César Santos, que era repórter. O Júlio Louco. Era pra ter sido do o contrário. Júlio Até eu acreditaria Não, se fosse o contrário. Mas não foi bem assim. Até um tempo desses o Ricardo Azeredo estava escrevendo aí, eu acho que o Ricardo está fazendo um livro sobre isso. Repórter, Ricardo. E aí ele botou a história e eu fiz a correção da história. Mas sem dúvida alguma, a versão é muito melhor do que a realidade Mas da eu não, história. eu Tá, não mas sei, a eu não versão sei. é que eu Conta. Não, vamos lá. a versão é que eu, na época, como era o tal de Anchorman, eu editava a Jornal. parte de notícias do Bom Dia, Do Bom Dia. Bom Dia Rio Grande e a Rio parte de Grande. notícias do Jornal do Almoço, que era a Rede Regional de Notícias. E tô lá de saco cheio, porque eu já tinha pedido 500 vezes para ir embora, tá? Não me demitiam. Tá? O Roberto Appel, esse aí, não me demitia. E aí chega no horário de fechamento o Júlio César com aquelas loucuras dele, querendo que eu mudasse alguma coisa e tal. E eu sentava na ponta da mesa e tinha a máquina de escrever numa mesinha auxiliar. Entendeu? Então eu estava na máquina de escrever, né? E o Júlio ficou na frente, incomodando, enchendo o saco, até que eu levantei e empurrei a mesa. Tá? Empurrei a mesa. Aí a máquina, o que aconteceu? Virou? No sentido Tombou. contrário, eu empurrei a mesa com rodinha, no empurrar a mesa, a máquina veio Ah, pra cá. tá. Não, a máquina quase caiu no meu pé. Caiu em ti. Tá? E aí ficou aquela história de que eu tinha tirado a máquina no Júlio e tal. E aí, aí foi o motivo da minha demissão. Aí te demitiram. Aí me demitiram. Mas não foi justa causa, te deram tudo. Não foi justa causa, em absoluto. A única coisa que eu tive foi pagar o conserto da máquina. Pegou a rescisão e pagou Mas o aí conserto da eu já estava com o programa na TV Guaíba praticamente estruturado. Tá? Era um programa que, claro, o debate era sobre futebol, mas eu selecionei alguns esportes que estavam mais, na época, né, em evidência. Então, convidei pessoas, personalidades desse esporte para ir uma vez por semana falar. Por exemplo, nós tínhamos a Niege Dias, que tinha sido campeã de tênis, campeã brasileira. Ela ia uma vez por semana falar. O Marco Antônio Volpi, que tinha disputado as Olimpíadas, as primeiras de Tóquio, lá em 64. Ele e o irmão dele, que tinham sido no vôlei, era um nome. Na época, nós estamos falando de 92. 92, 91, 92, já nem me lembro. O Rogério Delagnese, o Pulga, falava de basquete. Tá? A Cristina Rosito falava de automobilismo. Tá? E para ver como era a coisa, que na época a Cristina Rosito estava com base em São Paulo, tá? E era patrocinada pela... Unidos, né? Não, por essa de farroupilha, de sandália de plástico, como é que é? Grandene. E a Grandene bancava para ela vir toda semana para cá para participar do programa. Que legal. Tá? Pra expor a marca, pô. E na sexta-feira,
na época que nós tínhamos o Turf em Evidência, que tinha noturna na sexta, tinha o dia no sábado e no domingo e tal, era o Vergara Marques que vinha falar sobre Turf no programa. Então ficou um contexto interessante, né? Tive um apoio muito grande do meu compadre Pedro Macedo no início, que começou... Pedro Macedo, cara, eu trabalhei com Pedro Macedo na TVE em 1998. Era Bavaresco, Torves, Pedro Macedo, Sérgio Schiller... E Flávio Dutra. Flávio Dutra era o presidente da TVE. Exatamente. Flávio Dutra, eu cheguei para me apresentar, estagiário, cara. Cheguei para me apresentar com um brinco aqui assim, Flávio Dutra lembrou. Esse brinco aí... O que tem? Uma argolinha? Não, tira. Não pode. Mas não por isso. Tirei. Botei brinco. Diogo Rimoli trabalhou comigo na TV lá. O Diogão também. O Diogão. Então eu sou muito grato também ao Pedro Macedo, porque me deu uma força muito grande, né, nesse começo. Foi ele quem cuidava da parte jornalística, eu cuidava mais da parte comercial. E aí depois ele teve essas propostas aí, trabalhou muito tempo, TV educativa, com o Flávio Dutra, enfim. Mas foi o início, realmente, das produções independentes. Foi lá na TV Guaíba. Aí tu sai da Guaíba, mas tu tava na Guaíba, mas tu não fazia rádio ou fez a rádio? Não, nesse período não, só fazia o programa na televisão. Mas fiz a cobertura, por exemplo, da Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, de forma independente. Pela TV Guaíba? Pela TV Guaíba. Os patrocinadores que na época bancavam o programa, eles deram um plus, me deram um reforço. Tá? Para poder ir aos Estados Unidos. Para poder ir aos Estados Unidos. Porque o que acontecia? Tá? Tudo na Guaíba era 50-50, era meio a meio. Quer dizer, tinha um piso, tu tinha que cumprir o piso. A hora que tu dobrava o piso, aí sim era meio a meio. Bom para eles. Sim, tudo bem, mas tudo bem, contas, é um canal, tinham, né? E era um regime comercial que não deixava de ser, né, honesto e equilibrado. Claro. Tá? Só que aí cada patrocinador que entrava, tu tinha que dividir. Então o que eu fiz? Eu peguei aqueles que já estavam e, né, vendi para eles a Copa do Mundo. Queria qualificar o programa. E aí eu volto também a agradecer a 2 profissionais que sustentaram o programa aqui quando eu estava nos Estados Unidos o mês todo que eu passei lá. E depois eu fui para Atlanta, que vinham as Olimpíadas de 96 em Atlanta, eu ainda passei uma semana em Atlanta. Tá? Que foram meu primo José Aldo Pinheiro. Tá? E o Carlos Frederico Matzenbacher. O careca? O careca. Do automobilismo. Também o Cruzeiro. Eles é que sustentavam. Por quê? Porque eu fazia o material lá dos Estados Unidos, tá? Mandava para cá, era um material atemporal, eu fiz quase que eu diria assim, um border da Copa do Mundo, porque eu não tinha como mandar material atualizado. Tá? Então, fazia as questões extra-campo. Tá? Entrevistas especiais, o Parreira, por exemplo, me concedeu uma entrevista especial logo depois do primeiro jogo, coisas dessa ordem. Claro. E aqui o Zé Aldo e o Matzenbacher é que sustentavam o programa, segurava. Tu imagina fazer isso hoje? Não, hoje é uma acho que é inviável, não sei. Depois já mudou, né? Eu, por exemplo, a Copa do Mundo de 98, eu já fiz de forma diferente. Aí eu já estava na Bandeirantes, tinha saído no final de 95 da Guaíba e tinha arrendado pela mão do Luciano do Vale, né? Que a minha relação com ele começou nesse período que eu estava na TV Guaíba. Por quê? Porque eu trabalhei no marketing da Strasburger. Se vocês lembram da empresa. Patrocinava. Strasburger, sabe onde pisa? Exatamente. Patrocinava a Guaíba, inclusive. Eu tinha trabalhado com ele, Strasburger, Cláudio Strasburger, quando ele era vice-governador, tinha sido assessor de imprensa dele, e depois eu fui para a fábrica com ele. E ali, o Luciano do Vale, ele era um embaixador da marca do tênis, que era fabricado pela Strasburger, que era o tênis Cooper. Tênis Cooper ficou muito famoso e pela mão do Luciano, porque o Luciano dava de presente para os amigos nos programas tal, o tênis Cooper. E era um tênis especial feito para o Luciano, esse modelo. O Luciano sempre foi um cara muito patriota, muito nacionalista, e o Luciano do Vale, então, tinha esse tênis
que era com a bandeira do Brasil, era um tênis branco, bonito, o tênis era lindíssimo, um tênis branco com a bandeira do Brasil e com a assinatura dele, Luciano do Vale, do outro. legal, que Era um legal. negócio fantástico. Eu me arrependo até hoje de não ter ficado com um exemplar Deveria desse. ter guardado, deveria ter Mas guardado. eu tenho coisas assim, cara. passa, né? Sabe o que é? É quando tu foca no jornalismo, A gente- tá? Tu não vai os outros. Por exemplo, Copa de 94 nos Estados Unidos. Tá terminando um jogo, eu tô saindo, eu e o cinegrafista, isso pela TV Guaíba, o Zé Roberto Grassi, tá? Zé Roberto Grassi, inclusive, se arrumou nessa viagem. Conheceu uma brasileira que morava lá, casaram, até hoje está morando nos Estados Unidos. Tá? O Zé Roberto tá. Eu estou dirigindo o carro, o Zé Roberto está já dormindo do lado. Congestionado o campus ali em Stanford, tá? Que era da Universidade de Stanford, onde jogou o Brasil. Não sei se era depois do primeiro ou do segundo jogo, mas enfim. E aí eu olho assim, num dos campinhos lá, um pessoal batendo bola como se fosse uma pelada aqui no Brasil. Eu digo, não, isso nos Estados Unidos não existe, nós estamos falando em 94. Sim. Não tem isso Não de gosto, bater não sei. bola. O Pelé tinha tentado no futebol, do Cosmos, Cosmos, aquela né? história toda, mas não chegar a esse ponto de ver um pessoal batendo bola. Digo, cacete. Aí eu olhei um ônibus parado e olho mais assim, apurei a visão. Um cara que eu tinha visto circular na tribuna de honra lá durante o jogo, Rod Stewart. Rod Stewart. Cara, aí eu acordei o Zé, vamos entrar, tal. Passei, furei as filas de carro, fomos lá e gravamos ainda um pedaço deles terminando a peladinha deles, ele e a trupe dele, a Sim. equipe Rod toda. Stewart Rod falando, Stewart. Entrevistei o Rod Stewart, tal. Tá? E até tomei um xixi do Rod Stewart, porque eu perguntei o que ele preferia mais, to sing or to play soccer. E ele olhou para mim como bom escocês e disse assim, don't say soccer, say football. Futebol. Futebol, aí ganhou. Não fala que soccer é o Seu futebol soccer é o americano, deles, né? É o futebol. E aí ele me deu de presente a bola que eles estavam jogando, que era uma bola daquelas com o cachorro, que era o símbolo, o striker, que era o símbolo da Copa do Mundo de 94 e tal. E sabe o que eu não fiz? Não pegou autógrafo? Não peguei o autógrafo dele. Porra, Não peguei autógrafo. imagina, cara. A gente vai continuar. Ô, Gui, só põe. Temos que falar, nós temos que vender aqui, tem que botar uma Tem, foto ali. tem, Isso é tem. importante. Não, mas você quer. Antes, Vamos vender, antes. Ali, a foto tá ali. Ah, rapaz. Olha. Os boleiros eu não sei quem são. Aqui o primeiro é Luiz Carlos Vinck, que está com a mão na orelha, e o outro é o Edu, ponteiro esquerdo. Ah, o Edu, que jogou no Atlético Mineiro. Eu acho que o Edu jogou no Atlético, eu não me lembro agora. Qual era o sobrenome do Edu? Edu Lima. Edu Lima. Edu Lima. Edu Lima, ponteiro esquerdo, né? Isso. Edu Lima, ponteiro esquerdo. É. Ó, Isso. o bigode. hein? E o cabelo? Que bigode E o cabelo? bem tratado, É. hein? Olha aí. Tinha laque nesse cabelo aí, Rogério? Não, rapaz, era só a cabeleira. Mas tá bonito. tá bonito. Hoje é que tem uma pasta, Hoje é o- negócio. Hoje é o que gel. sobra, né? Hoje é o que sobra, mas ali, olha que espetáculo, hein? Muito bom. Rogério Amaral. Brilha na tela aqui, ô Gui. Então, pra gente agradecer aos nossos apoiadores, parceiros do podcast dos dois. Te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações, espalha pra gerar o papo com o Rogério Amaral. Daqui a pouco a gente vai falar sobre... Pô, tem um programa que eu virei fã, eu assistia, talvez tenha sido até meu grande início, assim, acompanhando mesmo os debates esportivos na televisão. Eu acho que eu participei disso. Mas não lembro de ti, senão eu lembraria. Garimpos Joalheria e Ótica. Garimpos Joalheria e Ótica, grande Robson Medeiros, nosso parceiro, que ajuda a manter também aqui o canal dos dois na ativa. Robson Medeiros, que tem a Garimpos ali no Calçadão de Canoas. E na Galeria São Luís, que Na Galeria desemboca no São Calçadão Luís. de Canoas também. Descendo na estação Canoas ali. Centro, né? No centro, você pega para o Calçadão, logo que desce ali, por exemplo, indo de trem para Canoas, tem a Garimpos Joalheria e Ótica com esse recado para você. Atenção para as dicas Garimpos nesta volta às aulas. As aulas voltaram, mas como está a visão do seu filho? Confira as dicas da Garimpos e ajude ele a melhorar o seu rendimento escolar. Seu filho costuma esfregar os olhos ou piscar excessivamente para ler, estudar, usar o computador, jogar videogame ou assistir TV? Seu filho tem dores de cabeça frequentes na hora de ler, desenhar e escrever quando utiliza a visão para perto?
Seu filho consegue ler por muito ou pouco tempo antes de fazer uma pausa visual? Essas são dicas que ajudam a identificar algum problema. Mas se você tem alguma dúvida, nós podemos ajudar com a melhor solução oftalmológica. Manda um WhatsApp pra gente. Garimpos, Joalheria e Ótica. Quem compra sempre volta. Garimpos, Joalheria e Ótica Grande, Robson Medeiros, nosso parceiro e que segue firme na jornada para 2022. Brilhando na tela também, Gui, Hubble Celulares, que fica na Avenida Sertório 892. Tá com um problema no teu smartphone? Tá com qualquer dificuldade de se manter conectado com o mundo? Arrumaram Hoje não o meu. pode vacilar. Entregou o teu, né, Cristiano? Arrumaram. E aí resolveu o problema com a Hubble Celulares. 100%. Avenida Sertório 892. Ah, eu tenho que ir na Sertório. Não tem problema, meu amigo. Tem estacionamento. É tranquilo. Vai lá que você vai ser super bem recebido pela galera do Victor e companhia na Hubble Celulares. Brilha na tela também, Gui, que é aquela a estrutura que nos coloca no ar. A ProHub, conexão audiovisual. Estrutura, você que tá sempre aí nos estúdios, ô Rogério, aqui tem uma estrutura profissional, hein? É profissional e impressionante, realmente. Porque você passa na frente, tem a parte da loja ali, Isso. mas depois tem todos os fundos aqui, são com dois estacionamento e mais tem toda essa estacionamento. estrutura. Parabéns, Tem cumprimentos ao pessoal da ProHub aí. Tem 2 estúdios à disposição aqui na ProHub, que é um trabalho espetacular. Os parceiros dos dois. Quer ser parceiro dos dois? Converse com a gente, vamos manter o nosso projeto com também a sua marca aqui na mesa, no telão, enfim, vamos fazer uma parceria bacana. Ô, Rogério, eu te conheci pessoalmente, foi em 99 no Projeto Pampa. Certo. Ali tu voltou pra Bandeirantes, fez o camisa 10 na Bandeirantes. Copa do Mundo de 98. E aí 99 vem pra Pampa. Isso. 99 Pampa. Aqui eu achei que foi um projeto ousado do Gadré, do Otávio Gadré, do da Rede Pampa, que fez jornalismo e esporte na Rádio Pampa. E poderia teve sucesso, sem dúvida alguma. Tanto que o que nós fazíamos na Pampa serviu como embrião e inspiração para o que hoje fazem na Rádio Grenal. Exatamente. Claro, na época nós não tínhamos 24 horas de futebol, mas nós tínhamos pelo menos 20 ou 18 horas de futebol. Só não era... Porque o Antônio Augusto levava até a meia-noite e depois nós tínhamos às 7 da manhã já o programa comandado pelo Paulo Sérgio Pinto, que era o Impacto. Que era um debate esportivo, participava o Sadi Schwertz, lembra? Isso. Era uma coisa impressionante. Mas ali, o que aconteceu? E depois às 9 vinha o Eco nos estádios, que era tu que apresentava. Que eu apresentava o Eco dos Estádios, que vocês me xingavam. E setorista tinha que estar às 9 da manhã no estádio. Já com informação. Que o Rogério já vinha bem informado. Cara, Rogério eu ouvi isso. O Rogério vinha bem informado. Cara, é profissional. E isso aí pra gente que tá começando chateava porque a gente tava no aperto, gurizão, mas hoje eu reconheço que foi um grande professor. Tu tem que chegar como repórter informado no teu setor. Não interessa, tem que chegar de tudo pro cara perguntar e tu responder. Eu lembro que o Rogério exigia da gente, informa, vai atrás e fez muito bem isso aí. Eu não sei se eu fiz bem. Fez. Tá? Eu sei que fez para as porque pessoas. Eu era um repórter. Mas eu sempre gostei muito assim de tanto ter o exemplo e o conhecimento dos mais velhos, quanto ter a energia dos jovens, sabe? Eu digo hoje, eu participo com o Fabiano Brasil nesse projeto que o Brasil, inclusive, que tem. Sim, claro. O programa dele, o programa do Brasil lá na Guaíba. O Contraponto na Rádio Guaíba. E ele, há muito tempo, ele queria colocar um streaming com um broadcast. Tem, né? Hoje o Paul programa Streaming? Tem o Paul Streaming. E eu participo lá com ele, na medida do possível, mas eu digo para ele assim, cara... eu gosto de estar contigo porque essa tua batalha, essa tua corrida o dia inteiro tal, isso me estimula também. É claro que eu, com uma filha de 10 meses, tenho um estímulo obrigatório agora dentro de casa. Mas tudo bem. Tá? Então, isso aí é realmente importante. E eu digo sempre, hoje a gente vive principalmente pelo advento da internet, a gente passou a ter muito mais opinião do que informação. Com certeza. E essa nova geração que está vindo, ela vem com muita opinião. Mas eu digo sempre,
E eu insisto. Eu pego muito o pé do Barbosa Júnior, que é meu produtor e que agora foi trabalhar também na Rádio Grenal, mas é um mandamento que eu tinha comigo. O repórter tem um único e grande patrimônio: informação. Exatamente. Então, não adianta, pode ter espaço de programa para opinar, para fazer, ok, mas é repórter, então o patrimônio maior é a informação. Com certeza. Tá? Então isso eu bato sempre, né? E esse período lá era assim, o Rafael Cabeleira que dizia sempre, o tio Rogério vai, hoje eu tenho que aguentar o tio Rogério, a escala é o tio Rogério. Mas era, cara, fantástico. Mas eu lembro, cara, de acompanhar, e aí era... Pô, eu e meu pai, cara, e a gente ficava lá era 1 hora de debate, a gente ficava 1 hora almoçando e vendo o programa. Na TV. Na TV. Que foi quando passou para Bandeirantes, porque na Guaíba era de noite, o debate, o Camisa 2. Quando eu fui para Bandeirantes, não tinha o horário à noite, porque o horário da noite era da rede. E aí, então, tinha esse horário livre da 1 hora. Que era o Camisa 10 daí. Que aí foi o Camisa 10. Camisa 10. Camisa Mas eu 10. já avanço, eu já falo do Virando a Mesa. O Virando a Mesa foi na Pampa. O Virando a Quando Mesa eu saí da foi- Bandeirantes e fui para a Pampa, nesse período que lembrou o Cristiano Silva, eu levei o nome Camisa 10. Foi a grande surpresa lá na Bandeirantes. Porque na época a TV Pampa era afiliada da Rede Record. E o nome Camisa 10 estava registrado no INPI, tá, para a Rede Record de rádio e televisão. Então aí eu levei o nome Camisa 10. E começou o programa Camisa 10. na TV Pampa como Camisa 10. E aí nós resolvemos mudar, porque como a Pampa estava colocando a equipe de esportes na rádio, para não fazer confusão com a equipe de esportes da Bandeirantes, que já existia, então nós resolvemos fazer uma promoção, na época ainda por carta, imagina, por carta, tá, com os telespectadores para sugestão de nome. E o nome que foi, aliás, uma única sugestão, foi de uma menina, tá, que mandou esse nome, Virando a Mesa. Porque era uma época que a gente tinha muito isso em discussão, Sim. tá, dos tribunais, Fluminense, e tal, virada de mesa. virada de mesa, e aí Virando a Mesa. E aí, Cara. de imediato, o Paulo Sérgio Pinto gostou do nome também, e aí Que ficou era sendo que Virando a os Mesa. debates de hoje, nenhum debate de hoje Era se forte, né? aproxima Do aos que era o Virando a debates Mesa. do Virando a Mesa. É verdade. Não tem porque... O que acontece? O debate ele se produz quando tu consegue fazer um mix de debatedores que te dão esse embalo no debate. Seja com informação, com vivência, com... Pô, ali tinha tudo, Então, tinha assim... O Sadi Schwartz com o Chicão Tofani já era um espetáculo à parte. Já era um espetáculo à parte. Espetáculo. Tá? Tinha mais O Cassiá, Tinha o Roberto Brauner, o Cassiá. o Cassiá ficava só cutucando o Sadi. Não, Falava uma coisinha, o Sadi explodia. Olha, ele tá falando de ti ali. Aí, o Sadi... Pá, cara, isso não foi Era isso aí. E participava ainda o Darcy Filho, o Ricardo Vidarte. Né? Então tinha uma bancada que realmente instigava um ao outro. Cara, era Era forte, muito era forte. bom aquele Era debate, cara. O Virando a Mesa durou quantos anos, Rogério? O Virando a Mesa, quando eu saí da... Deixa eu tentar me lembrar. Eu fiquei de 99 até 2004. Tá? Quando aí eu fui para a Rádio Guaíba e para a TV Guaíba. Que aí eu fui para a rádio, a base era a Rádio Guaíba, e aí eu tinha um programa domingo à noite, que era o 90 Minutos, 90 na TV minutos. Guaíba. Na TV Guaíba. 90 Minutos, que aí participavam. Eu tinha os debatedores, tinha os convidados. Era o programa de domingo da noite. Espetacular. Que fechava Esse os homem tem 90 história minutos. pra caramba. O Virando a Mesa era espetacular. O Chicão botou uma vez, eu nunca me esqueço, nunca vou esquecer da imagem. Estavam discutindo sobre violência, não sei o que. Ele pegou uma maleta, botou em cima da mesa, abriu e falou assim: ó, pra vagabundo eu tenho isso aqui. Aí tirou a arma de dentro da maleta e o Rogério. Tirou uma pistola. Que isso, Chicão? Não, invariavelmente. Invariavelmente, a gente assim, ó. Eu não vou dizer toda semana, mas talvez toda semana. Pelo menos um dia a gente ia parar no Paulo Sérgio Pinto lá na direção. Chamava. Cara, Não, eu achava maravilhoso aquele programa. Cara, sinceramente, os programas de hoje, com todo respeito, né? Não tem. Igual Virando a Mesa, não tem. Mas foi um período também muito gratificante, não só pela televisão, mas
trabalho que eu fiz na Rádio Pampa. Também. Tá? Como comentarista, eu me lembro que naquela oportunidade a gente tinha conseguido fazer um grande acordo comercial com a nossa Varig, saudade da Varig, que aí nós viajávamos com equipe completa para todos os jogos. Até o comentarista viajava Os Homens de Preto. naquela equipe. Os homens de preto. Os Homens de Preto. Que foi uma casualidade, né? Essa é outra história também. Por que? Como assim casualidade? Porque o que aconteceu? As cores da Rede Pampa são o laranja e o azul. Certo? Não sei se até hoje o logo continua sendo laranja e azul, mas eram as cores. Tá? E aí nós encomendamos as camisetas, mandamos fazer as camisetas polo nessas cores, laranja e azul. E não ficaram prontas para o dia de estreia do programa da TV. E tinham as camisetas que iam ser distribuídas à noite, no evento de lançamento de toda a programação, as camisas pretas, as polos pretas. E a nossa solução, eu pedi licença para o Paulo Sérgio, vou ter que pegar essas camisetas aqui para vestir a equipe, para a equipe uniformizada. Porque todo mundo, inclusive, tinha ido com roupa mais simples, esperando que as camisetas, as azuis e as laranjas estivessem prontas. E aí o Paulo concedeu, tal. Aí quando o Paulo Sérgio viu no ar aquilo, os Homens de Preto, mas não eram os Homens de Preto MIB do filme, eram os Homens de Preto da canção. Os Homens de Preto trazendo a boiada, vem vindo, cantando, dando gargalhada. Deus, e o bicho, coitado, não pensa nem nada, só vem pela estrada direto à charqueada. Deus, 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 você fez. Os Homens de Preto trazendo a boiada. Grupo Caverá. E o Paulo Sérgio, muito tradicionalista, gostou daquilo. São os Homens de Preto. E aí passamos a vestir oficialmente as camisetas pretas, que eram originalmente para ser distribuídas de brinde lá, e foram na festividade à noite. Muito e aí legal. Caracterizou. Muito legal. Pô, Que espetáculo. E isso me favoreceu, inclusive, na Copa de 2002, que eu coordenei a equipe da Pampa, o Darcy, o Brauner e tal, a colocar o Darcy Filho no voo da volta da seleção brasileira. Contou essa história aqui. Tá? E aí, o Darcy? Darcy contou. Mas ele contou como é que eu consegui? Não, ele lembro. contou que estava no ele- voo, entrevista do Cafu, aquela foto com a taça e tal. mas como mas ele- essa história agora tu conta aí, porque ele não contou essa parada. Porque eu tô tentando colocar o Darcy no voo da seleção. Tá? E o uniforme nosso de viagem era um terno todo preto, tá? Camisa preta também, com uma gravata de fundo preto com detalhes em amarelo, tá? E cinza, e um escudo da Pampa que se usava, que era um mapa mundi. Era um negócio fantástico. Sim. Tá? Laranja? É laranja e era um mapa mundi. Era um com mapa escudo mundi, e tal. Bom, realmente era uma autoridade com aquele uniforme. Uma autoridade. E foi isso. Tá? Eu não estava conseguindo. O Marco Antônio Teixeira, que era tio do Ricardo Teixeira, presidente da CBF na época, estava me conversando. A expressão era essa. Estava me conversando e não ia me botar o Darcy Filho no voo da seleção. Tinha uns outros de outros que tinham que viajar junto lá no voo, não ia sobrar lugar, estava me conversando. Até que eu estou falando no celular aqui, de um lado do saguão do hotel, vejo o Marco Antônio passar, ligo para ele e digo, doutor Marco Antônio, e aí, conseguiu? O senhor está no hotel? Não, estou longe, não sei o que, tal. E eu vendo o cara lá. Eu digo, bom, então não tenho solução, vou ter que apelar de outra maneira. Filipão. Tá? Como é que eu vou chegar no Filipão com aquela blindagem toda que tinha no hotel da seleção? E era o último dia. O voo saía no final da tarde. Tá? Aí isso era hora do almoço e tinha 2 elevadores, um elevador principal e um elevador secundário, que normalmente era onde o Filipão descia e que a equipe da Globo ficava de prontidão ali. Digo, vou dar um peitaço. Com aquele uniforme todo preto, eu com uma pasta debaixo do braço, essa não a pasta executiva, mas uma pastinha de escritório debaixo do braço, entrei no elevador e desci no andar da seleção. E ninguém te atacou nada. Ninguém me atacou. Botei. Cara fechado. Botei uma máscara, mais do que normalmente a gente já tem. É o 007 aí. Entrou ali. Tá? A pasta debaixo aqui do braço, sério. Passei no segurança do aeroporto do elevador, subi
Cheguei lá no 8º andar, passei pelo segurança que estava na porta do elevador Ninguém atacou. e fui em direção. Né? É da FIFA. É da FIFA. Os caras deviam ter achado isso, que eu era da FIFA ou da seleção brasileira. Confiança. Eu parecia um segurança também, ou chefe do segurança, sei lá. Aí cheguei no quarto e o Filipão não estava só o Murtosa. Eu digo, cadê o Filipão? O Filipão está lá no restaurante no 2º andar. Boto a máscara de novo, aquela tal. Desço no 2º andar, chego no restaurante. Aí, quando eu chego no restaurante, que eu entro, tá o Filipão com o Marco Antônio Teixeira, tá? Que era o que estava me dando balão. Viajando, com o longe. Ricardo Teixeira, tá? Com esse menino que agora está de volta para a seleção, o Rodrigo Paiva, que era da comunicação, tal, o Filipão, não sei mais quem. Bom, quando eu cheguei lá na mesa deles, eles se assustaram, né? Como é que o cara está aqui? Eu digo, aí já cheguei, doutor Marco Antônio, que bom que o senhor chegou, tal, estava precisando de... Vai lá, tem que botar o meu repórter aí, afinal, meu repórter veio com a seleção, ele acompanhou a seleção toda aí, né? E agora na volta tem que voltar com o avião da seleção. E aí, Filipão? Pô, preciso da tua força, já fiz na frente. E o Filipão? E o Filipão? Não, tudo bem, pô, com o Darcy, não sei o quê, tal. Ah, digo, tá, tudo bem, doutor Marco Antônio? Não, tudo bem, vou ver, não sei o quê, aquele negócio, tá? Eu digo, tá bom, então, valeu. Aí cumprimentei, aí a minha cara de pau já tava total ali. Já foi. Cumprimentei o Ricardo Teixeira, tal, né? O Rodrigo Paiva também. Eu digo, pô, Rodrigo, valeu, dá força aí. Ok, tudo bem. Aí desci, ainda deu a coincidência que eu desci, estava ali na frente e o elevador desceu logo depois e o Filipão estava ali, aí abriu a porta, eles queriam subir, mas o elevador não descendo. E aí eu olhei pro Filipão e o Filipão... Bem, certinho. Só um sinalzinho para mim. Então, isso aí eu também agradeço muito. É uma história, mas olha, são lances. É cara de pau que eu nunca tive para fazer uma confiança. Mas era o que precisava. E nós temos que agradecer demais. Passou muito rápido, cara. Cara, dá pra fazer mais 5 horas. Vamos fazer mais uma hora. Vamos chamar depois o Rogério. E o Rogério. O Pato e o Rogério. Essa nós vamos ter que contar. Nós vamos ter que arranjar um jeito de contar essa história. E aí a gente passou um tempo brigado e as pazes foram feitas quando ele quebrou o braço em cima de uma placa de anúncio lá no Beira-Rio. Meu Deus do céu. Essa é outra história do Pato Fantástico. Vamos guardar essas histórias. Rogério, a gente tem que encerrar, mas uma frase hoje sobre o jornalismo esportivo atual, hoje está presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Para que lado estamos indo? Como o jornalismo está indo para qual lado? Pois é, eu vejo muito com a questão das redes sociais, que elas são importantes sem dúvida alguma. Né? E é o momento das redes sociais. Mas da mesma forma que de uma maneira ampla de análise da internet e das redes sociais, eu também vejo isso no jornalismo esportivo. Não pode ser só show. A gente tem que ter o cuidado também com a informação. E me parece que o risco que a gente pode correr é justamente isso. Tá? Ou você vai fazer o show, ou você vai fazer a informação. Nós aqui acabamos de fazer um programa que eu considero que tenha sido show, porque a gente deu risada e tal, mas eu trouxe um monte de informações aqui. Foi da vida pessoal. Ok. Mas foram informações. Como você pode fazer isso com ex-jogadores, você pode fazer com atuais jogadores, que hoje está mais difícil, sem dúvida alguma, mas eu vejo que a gente tem que ter esse cuidado, para não perder o rumo e não perder o prumo do que é, para mim, e continua sendo a essência do jornalismo, que é a informação correta, a informação verdadeira. Programaço. 67 anos. Não parece, mas ele tem. Rogério Amaral. 50 anos de jornalismo. 50 de jornalismo. Posso deixar uma frase aqui, claro. Lá de São Luís Gonzaga. Lá de São Luís Gonzaga. Tio meu já falecido, que também é tio do Zé Aldo Pinheiro, tio Peixoto. Tudo família. Tio Peixoto, que dizia o seguinte... Mandioca velha em terra nova dá broto. Te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações. Rogério Amaral, e faltaram muitas outras histórias. Vai ter a segunda edição. Essa mandioca ainda vai voltar pro dos dois. Tchau, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia pra todo mundo. Tchau. Mandioca velha.
Sentiu alguma coisa, Martim? Tivemos problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu tutor.